Let's go, babies! A questão é, uma bibliotecária recebeu uma doação de 3 livros diferentes de matemática, 4 livros diferentes de química e 3 livros diferentes de física. De quantas maneiras ela poderá arrumá-los em uma prateleira de livros novos, de modo que os da mesma disciplina permaneçam sempre juntos e os de matemática sempre na mesma ordem? Então aqui ela quer saber como a gente pode organizar esses livros aqui de maneiras diferentes. Primeiro ponto, se não tivessem essas 2 condições aqui embaixo, o que nós faríamos? Olha só, se não tivesse as 2 condições, nós teríamos só essa primeira condição aqui, que é de quantas maneiras ela poderá arrumá-los em uma prateleira de livros novos. Quantos livros no total a gente tem? 10, né? Somando 3 mais 4 mais 3 são 10. Então, a gente faria aí um fatorial de 10 para saber de quantas maneiras ela pode organizar esses livros na prateleira. Só que aqui, a questão me dá 2 condições. Primeira condição, os livros da mesma disciplina permanecem sempre juntos. O que isso me diz? Que os livros de matemática, os 3 livros de matemática, têm que ficar juntos, os 4 livros de química têm que ficar juntos e os 3 livros de física também têm que ficar juntos. Logo, eu posso organizar eles em blocos. Aqui tem a maquetezinha, mas agora não tem, então vamos fingir que a maquete é o quadro. Eu posso organizar esses 3 livros de matemática. Então, aqui são os 3 livros de matemática. É um bloco, bloco 1. Não vai dar para enxergar? Não vai. Dá sim. Eu posso organizar os 4 livros de química, que aí será o bloco 2. E eu posso organizar também os 3 livros de física, que será o bloco 3. Logo, a gente acaba tendo 3 blocos. Por quê? Por que esses 3 blocos? Porque a questão está me falando que os livros da mesma disciplina têm que ficar juntos, permaneçam sempre juntos. Mas o que isso me diz também? Esses 3 blocos podem permutar, né, gente? Eles podem mudar de posição. Eu posso organizar aqui na minha prateleira imaginária matemática, química, física, química, matemática e física, física, química e matemática. Então, eu posso organizar esses 3 blocos de livros aqui na minha prateleira de formas diferentes. Mas quantas formas, exatamente? O que eu preciso fazer para saber exatamente quantas formas eu posso permutar esses blocos? Aí a gente vai entrar naquela continha lá, né? Quantos espaços eu tenho? Vou colocar mais embaixo. Quantos espaços eu tenho aqui? 3 espaços. Por quê? Porque são 3 blocos. Logo, no começo, no primeiro espaço, quantas possibilidades eu tenho? Quantos blocos de livros eu tenho para permutar? Já que eu não permutei nenhum ainda. 3, né? Tenho 3. Se eu já aloquei um bloco, faltam quantos? Faltam 2 blocos. Se eu já aloquei 2 blocos, agora faltam quantos? Um só. Se eu multiplico isso aqui, olha, vê que a gente tem um fatorial de 3? Quanto é o fatorial de 3? 6. Logo, eu tô falando muito logo, mas assim, eu tenho aqui 6 possibilidades de eu permutar esses 3 blocos de livros. Então, eu posso organizar esses livros aqui, esses blocos de livros, de 6 formas diferentes na minha prateleira. Só que a questão não acaba aqui, porque ela ainda me dá outra condição. Além dos livros da mesma disciplina permanecerem sempre juntos, também diz que os de matemática sempre estarão na mesma ordem. O que isso está me dizendo aqui? Se você pensar além na questão, o que isso está me dizendo? Que os livros também permutam. Não são só os blocos que vão permutar, os livros também irão permutar. Por que ele está me dizendo isso? Não, na verdade, por que eu sei disso? Porque ele está falando aqui que os de matemática vão ficar na mesma ordem. Se a gente agora acessar esse lado da questão, o que acontece? Vamos lá, vamos ver quantas vezes os livros podem permutar em cada bloco. Matemática aqui ele já me deu. É na mesma ordem. Então, quantas possibilidades eu tenho?
Se eu vou ter que deixar eles na mesma ordem, eu só tenho uma possibilidade, né? Não posso, não vai ter permutação aqui nesse caso. Química. Química eu posso permutar, não é? Se são 4 livros, a gente tem 4 espaços disponíveis para a permutação. No primeiro espaço, quantos livros eu tenho no total que eu posso permutar? 4, não é, gente? Então eu coloco aqui o 4. Eu já aloquei 1, faltam quantos? Dos 4, 3. Agora 2 e agora 1. Isso aqui é um fatorial de 4, que resulta em 24. Lembrando que eu multipliquei aqui. Então, a gente tem 24 possibilidades, 24 formas diferentes de organizar esses 4 livros de química. Agora, física. Física não tem a mesma restrição que matemática, porque matemática diz que tem que ser na mesma ordem. Física não tem isso, então física a gente pode perguntar, não é? Trazendo para cá, dá para enxergar? Nós temos 3 livros de física, então 3 espaços. Eu tenho 3 espaços em que eu posso perguntar esses 3 livros. Se eu não perguntei nenhum ainda, quantas possibilidades eu tenho? 3. Agora, 2. Agora, 2 possibilidades. Agora, 1 possibilidade de perguntar esses 3 livros de física. Quantas eu tenho no total? 6 possibilidades. Então, eu acabo tendo 6 formas diferentes de permutar aqui. Visualmente falando, eu posso ter volume 1, volume 2, volume 3, volume 2, 1 e 3, volume 3, 1 e 2. Então, 6 formas diferentes de organizar esses livros aqui. Ok, nós já vimos que os blocos podem permutar e que os livros também podem. Mas o que a questão quer? De quantas maneiras a bibliotecária pode arrumar os livros, os 10 livros, na prateleira de livros novos, dentro dessas condições. Então, de quantas maneiras? Para saber o total, o que eu preciso fazer? Preciso juntar isso aqui tudo. Não tem segredo, eu preciso juntar isso aqui tudo. Então, vamos lá. Matemática, eu só tenho uma possibilidade de organizar, porque tem que estar sempre na mesma ordem. Volume 1, 2 e 3. Vocês estão enxergando isso aqui na maquete, né? Então, aqui embaixo eu vou escrever uma possibilidade para matemática. Agora, química, nós temos 24 no total. Eu posso organizar os livros de química de 24 maneiras diferentes. Física, são 6. Eu posso organizar os livros de física de 6 maneiras diferentes. Mas aqui ainda está faltando alguma coisa. O que está faltando? O que eu coloquei? Eu coloquei a forma como os livros, né, quantas possibilidades os livros podem permutar em cada bloco. Mas está faltando colocar quantas vezes os blocos podem permutar. Que a gente já fez, né? São 6. Logo, eu vou ter que colocar esses 6 aqui também. Multiplicando tudo, eu vou ter quanto? Deixa eu olhar aqui na minha colinha. 864 possibilidades. O que a gente conclui? Que essa bibliotecária pode organizar os livros nessa prateleira aqui 864 vezes diferentes. Um beijo da professora Amanda.